De vez em quando eu prego nos domingos pela manhã, e as minhas pregações pela manhã têm a intenção de ser um pouco mais pedagógicas quanto à forma como pensamos a igreja. Eu me lembro que há um tempo atrás eu falei sobre a ceia, por que celebramos a ceia, como celebramos, e a outra eu já nem lembro o que foi, mas era alguma coisa desse... Por que somos batistas, né? O que é ser batista? E hoje eu queria explicar um pouquinho do nosso logotipo, né? Esses dias eu estava explicando para alguém por que o nosso logotipo são essas 4 setas. Essas 4 setas têm a ver com a adoração, o vértice superior, com a comunhão, com a responsabilidade social e com a evangelização. Então nós atuamos em 4 áreas principalmente. Isso é uma forma de agrupar aquilo que a gente pretende ser e fazer como igreja. Mas eu quero usar o livro a narrativa de Lucas, dos Atos dos Apóstolos, para, a partir desse texto bíblico, explicar por que a gente busca o crescimento nessas áreas. Por que a gente busca, de fato, o exercício da comunhão, a prática da adoração, compreendendo que a nossa missão no mundo tem a ver com evangelização e tem a ver com responsabilidade social. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eu vou usar rapidamente as referências coletivas, ou a forma como Lucas encerra as narrativas, e sempre se referindo como estava a igreja. No capítulo 2, ele vai contar o episódio do Pentecostes. E no final dessa narrativa, depois que muitas pessoas se confessam Jesus e são recebidas por batismo, no verso 41, aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados quase 3.000 pessoas. Lucas faz um parágrafo descrevendo a igreja. Atos 2, 42. E eu diria que esse é o primeiro texto inspirador para nós em relação à igreja. Não é? É a forma como Lucas descreve uma igreja que todos nós gostaríamos de estar lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é uma descrição bastante sintética daquele ambiente entusiasmado, vibrante, da igreja que acabara de nascer como coletividade no dia de Pentecostes. De vez em quando eu faço as pessoas lembrarem que não é que o sermão de Pedro foi tão extraordinário assim que 3.000 pessoas se converteram. A ação do Espírito Santo foi tão extraordinária, porque no Pentecoste a data escolhida foi uma data estratégica. A cidade estava cheia de gente, de judeus, né, particularmente, judeus oriundos de todas as cercanias. Os judeus da diáspora foram para a festa. Então a cidade estava cheia. Jesus havia sido morto e ressuscitado 50 dias antes. Então Jesus ainda era o assunto. Muitos daqueles que creram naquela ocasião foi gente que teve contato com Jesus, teve contato com os primeiros cristãos. Então, nós não devemos ignorar que há uma presença histórica de Jesus no coração de muitas dessas pessoas que provavelmente naquele dia decidiram ser batizadas. Mas o interessante para nós aqui é como a igreja se comportou. Eles continuaram a viver do mesmo jeito que Jesus vivia com os 12. E aquele pequeno grupo que o acompanhava para onde quer que fosse. A gente sempre fala dos 12, mas alguns deles eram casados. Embora Pedro diga que eles deixaram mulher, é sinal que mulher e filhos nem sempre estavam com eles. Mas o grupo de Jesus não era apenas 13 pessoas.
Até porque a gente não consegue nem precisar quem são os 12. Era um grupo, né? Os 12 representam aquela comunidade de discípulos e discípulos que estavam sempre com Jesus. E como é que eles viviam? Eles viviam assim, de casa em casa. Dormiam onde encontrassem hospedagem. Nem todo mundo tinha casa grande naquela época. Aliás, o mais comum é como hoje, casas pequenas. Então, provavelmente, eles chegavam numa aldeia, Jesus ficava numa casa com alguns, outros iam para outro lugar, e se espalhavam. De manhã se reuniam, faziam lá sua refeição. Jesus dizia: para onde vamos? Ficamos, seguimos, voltamos. Era Jesus quem determinava o ritmo deles. Então, eles haviam passado 3 anos vivendo dessa forma, sem ter muita definição de onde estaremos semana que vem. Então, eles ficaram em Jerusalém, até que viesse uma segunda ordem, fica-se em Jerusalém. E como é que a gente vive em Jerusalém? A gente vive do que tem. E o que a gente tem? Tem o que alguém traz, né? É a multiplicação de pães e peixes. O que vocês têm aí? Tem um menino que trouxe um cestinho aqui com 5 pães e 2 peixes. Vocês entendem? A igreja vivia das doações, porque Jesus vivia das doações. Lucas capítulo 8 diz que algumas mulheres de posse sustentavam a confraria de Jesus que andava por aí. Então, a vida continuou do jeito que era nos dias que Jesus estava com eles. O que mudou foi o lugar de reunião. Eles permaneceram em Jerusalém e unânimes no templo. O lugar de adoração para eles ainda era o templo. Eles iam ao templo para adorar, mas eles também partiam o pão de casa em casa, louvando a Deus com alegria. Então, esse ambiente da adoração, ir ao templo, louvar a Deus, fazer orações, mas ao mesmo tempo exercendo a comunhão. É o que eu chamo do nosso eixo vertical, né? Adoração e comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Adorando a Deus, partindo pão uns com os outros. Essa vida comunitária é parte do cristianismo, fundamental do cristianismo. Vamos ver o outro texto, vocês perceberem como a coisa é assim mesmo. Capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. É isso que inspira aquela canção. Da multidão dos que creram era só o coração. Linda canção. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Eu acho que aqui, excluindo as esposas, né? A esposa, cada um. Tudo, porém, lhes era comum. As coisas eram compartilhadas. O que é coisa? Coisa é coisa, é objeto. Nada é meu, tudo é nosso. É igual o salário do marido em casa, né? O salário do marido em casa é nosso. É assim que funciona. Só o do marido que é em casa, é nosso. Mas vamos lá. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha aí, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, a evangelização. E em todos eles havia abundante graça. A graça de Deus estava na igreja toda. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, enquanto se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então percebam que essa vida comunitária era radical, ela é levada ao extremo. Essa partilha de bens
era extraordinária. Agora, a gente tem que pensar um pouco como é que é essa realidade, né? Muitos da igreja vieram de fora. Muitos da igreja viviam em outras cidades. E haviam estado em Jerusalém no dia de Pentecoste por causa da festa e por lá acabaram ficando. Então a gente não tem precisão, né, do que é isso, quantos voltaram para casa, quantos ficaram lá, quantos tinham de fato propriedade em Jerusalém, ou quantos foram consumidos os bens que tinham. A gente não sabe exatamente. A gente tem que seguir com otimismo, acreditando na forma como Lucas descreve. Então, não é uma coisa assim, eu diria que todo mundo fez isso, mas que muita gente fez isso, e isso vinha sendo suficiente para suprir a necessidade de todos, ok? Aí vem a narrativa de Ananias e Safira, que é uma história meio estranha, e logo depois da narrativa de Ananias e Safira, no capítulo 5, verso 12, a gente vê mais um testemunho coletivo da igreja. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. A igreja continuava se reunindo nas cercanias do templo. Okay? Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então nós vemos um crescimento da igreja, um aumento expressivo de número, mas também a graça de Deus se manifestando por meio dos sinais. A igreja se reunia, aprendia com os apóstolos, a igreja orava, a igreja cantava, a igreja adorava, a igreja compartilhava. Era uma vida de comunhão e adoração contínua. Ao mesmo tempo, evangelização e cuidado uns dos outros. Ok? Como não podia deixar de ser, vai surgir problema, vai surgir a perseguição. Capítulo 5, 17, a gente sabe que o Sinédrio começa a se incomodar com essa fama do movimento de Jesus, eles prendem os apóstolos são ameaçados, mas não são necessariamente intimidados, e no final do capítulo 5, verso 42, depois da intimidação do Sinédrio, o comentário que Lucas faz é: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então o movimento de Jesus ia crescendo dentro de Jerusalém. Aí no capítulo 6 nós temos uma narrativa interessante, os primeiros problemas da igreja. Os de origem da diáspora, os que vinham de fora de Jerusalém, tinham suas viúvas. E havia as viúvas da Judéia, né, dali das cercanias de Jerusalém e região. E começou a haver uma diferença no trato. Então eles vão escolher diáconos. E os diáconos, dentre os diáconos escolhidos, Estevão é o primeiro da lista. Estevão era um homem que, segundo a descrição de Lucas, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então eu diria que essa narrativa do capítulo 6, ela se propõe a apresentar quem é Estevão, para depois dizer que esse homem, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da unção de Deus, que era um líder da igreja, foi o primeiro a ser morto. Quando Estevão é apedrejado, e existe uma conspiração, interessante que é uma conspiração dos de fora. Olha o capítulo 6, verso 9. Alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, que seria a Turquia hoje, se levantaram e discutiam com Estevão.
Então, judeus de fora conspiraram contra Estevão, que provavelmente também era de fora, o nome dele indica que ele era helenista, a ponto de que Estevão acabou sendo condenado à morte e executado por apedrejamento. Na morte de Estevão, acontece aquilo que é a tragédia da igreja. Capítulo 8, verso 1. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, essa linda igreja, que nasce no dia de Pentecoste, ela vai ser dispersa com a morte de Estevão. Essa igreja primitiva, que nós chamamos, essa igreja dos primeiros dias, ela ficou nas páginas do Novo Testamento como a igreja ideal. Quando a gente lê esses pequenos comentários que Lucas faz da igreja, esta é a igreja que todos nós gostaríamos de ser. Por isso, de vez em quando, você vai encontrar algum pregador encorajando a igreja, nós temos que ser como a igreja primitiva. Por quê? Porque as descrições de Lucas são sempre sintéticas, encerrando cada narrativa, a narrativa de Pentecoste, a narrativa da prisão de Pedro e João, a narrativa do episódio de Ananias e Safira, a narrativa do episódio de Estevão. Ao final de cada uma dessas histórias, ele faz um pequeno comentário da igreja. E são comentários sempre tão elogiosos, tão encantadores, tão desafiadores, que todos nós gostaríamos de construir um ambiente como esse. Uma igreja que é unida no partir do pão, na adoração, no louvor, nas orações, uma igreja que há poder e graça, em que os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, não há nenhum necessitado, porque existe uma generosidade espontânea, natural e total até mesmo. Puxa vida, que igreja encantadora, que igreja maravilhosa. Por que eles eram assim e nós não conseguimos ser? Esse é o grande desafio, né? E aí os pregadores, então, começam a encorajar a igreja a buscar esse tipo de comportamento. É mais fácil a gente atender as demandas espirituais. Vamos nos orientar pelo testemunho dos apóstolos. Então, vamos ensinar a Bíblia. Qual é o testemunho dos apóstolos? Como é que o testemunho dos apóstolos está vivo entre nós? Naqueles dias não havia texto. Naquele tempo era experiência, era vivência, oralidade. Era Pedro, Tiago, João, contando para os discípulos e para os crentes o que aconteceu no jardim do Getsêmani. Eles contando para eles, olha, Jesus estava lá, chamou a gente, vamos lá orar, eu estou sentindo uma angústia, vamos lá orar. E os outros ficaram dormindo ali, e ele chamou vamos supor que é Pedro contando, né? Ele chamou eu e o Tiago para mais perto, e falou, vocês três, venham orar comigo. Mas a gente estava com tanto sono, que a gente caía de sono. Aí Jesus veio e falou, ei, será que vocês não são capazes de orar comigo? Eu fiquei com uma vergonha, porque Jesus me repreendeu. Eu tentei, coloquei uns palitinhos assim no olho, mas não dava, eu caía de sono. Dali a pouco ele veio e me acordou de novo. Vocês estão entendendo? Isso depois vai virar texto. Depois isso vai virar texto. Mas são conversas, são narrativas. Eles vão contando os episódios. Nós estávamos lá no barco e tentando atravessar, de repente a gente olha, o João viu um vulto passando em cima d'água. Aí o Tomé logo disse, é fantasma. O Bartimeu já gritou, cruz credo, misericórdia. E aí o João falou, é o Senhor. Então eles contam as histórias. Eles contam as histórias. Virou texto, graças a Deus virou texto, porque chegaram até nós. Então o que nós fazemos hoje? Bíblia. Porque são as histórias. O testemunho dos apóstolos chegou até nós. Nós não vimos Jesus, nenhum de nós.
esteve com Jesus, mas nós cremos em Jesus. Como disse Jesus, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos estes, que não vimos, mas cremos. E cremos em quem? Cremos no testemunho dos apóstolos. Cremos no texto, que sobreviveu. E no Espírito, que dá testemunho a nós. Como disse Jesus, o Espírito Santo virá e ele dará testemunho de mim. Então, nós procuramos manter vivo o testemunho dos apóstolos por meio das Escrituras. Nós mantemos vivos por meio da oração e do louvor, a adoração. Nós adoramos a Deus da forma como eles adoravam. Na nossa língua, nos nossos ritmos, do nosso jeito, mas nós igualmente adoramos a Deus como eles adoravam. Então nós preservamos a adoração ao Deus único e verdadeiro, a adoração a Jesus Cristo, a adoração ao Espírito de Deus. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, como Jesus previu que seria, e o fazemos e ensinamos enquanto isso as Escrituras, para que a gente preserve aquele mesmo ambiente de adoração, de ensino, de partilha da vivência. Não é só partilhar pão, é partilhar a vivência com Deus. Então, que igreja nós somos hoje? A igreja que continua aquilo que os apóstolos viveram no primeiro momento. É diferente? Provavelmente sim. Ao longo dos séculos, em cada cultura, em cada ambiente, em cada época, as maneiras de se fazer as coisas são muito distintas. Eles não tinham o templo para eles, o templo era dos judeus, a ponto de, alguns anos depois, eles não serem mais bem-vindos no templo, eles eram perseguidos. Se vocês perceberem, com atenção, eles ensinavam no templo. Depois eles se encontravam no pórtico de Salomão, ou seja, eles já estavam do lado de fora do templo. Aos poucos, a igreja foi sendo colocada para fora do templo. E lá adiante, em Atos 21, Paulo vai ser preso no templo. Então, se eles começam vivendo uma vida no templo e nas casas, depois de um tempo é nas praças e nas casas. Depois de um tempo é só nas casas, porque nem na praça eles podiam aparecer mais. Então a igreja foi se adaptando às circunstâncias que lhes eram oferecidas. Houve um momento em que a igreja passou a ser perseguida pelos judeus em Jerusalém. E aí a igreja se dispersou. Anos depois a gente vai encontrar uma outra igreja. Eu tive, pensando no que falaria com vocês esta manhã, tive a percepção, não é, que não me havia ainda ocorrido. É por isso que a igreja posterior, em Atos 15, é uma igreja bem diferente. A igreja até Atos 8 é uma igreja helenista, é uma igreja inclusiva, é uma igreja com gente de todo canto. A igreja de Atos 15 quer judaizar os gentios. Por quê? Essa é a sacada que eu tive, né? Possivelmente, para viver melhor com os judeus, para não ser perseguido em Jerusalém, é muito provável que a igreja de Atos capítulo 15 fosse uma igreja mais judaica. A forma deles não serem perseguidos pelos judeus foi defender a lei. Essa você não tinha pensado também não, né? Bom, eu demorei 30 anos para pensar nisso, você quer pensar? Você nem viveu isso ainda? É possível que a igreja de Atos 15, que tem resistência aos cristãos não circuncidados, aos cristãos que não observam a lei, a igreja de Jerusalém se tornou uma igreja mais judaizada. Por quê? Para poder viver em paz, sem perseguição em Jerusalém. É uma grande probabilidade. Então, a igreja do nascedouro, que vai até o capítulo 8, até a morte de Estevão, até a dispersão, é uma igreja bastante heterogênea, uma igreja cheia de gente de fora, gente de todo canto. Mas quando essa igreja se dispersa, cada um volta para a sua casa, cada um volta para a sua terra, e tem um lado bom, o evangelho vai com eles, o evangelho se espalha, enfim, cumpre-se a ordem de Jesus,
ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Enfim, eles entraram no eixo onde Deus queria, mas o remanescente que fica em Jerusalém, inclusive Tiago, irmão do Senhor, nós vamos encontrar um pessoal muito mais judaizante, resistente aos gentios. Por que essa igreja mudou? Ela se adaptou, muito provavelmente, para não ter tanta perseguição por parte dos judeus. Vamos nos enquadrar aqui é melhor a gente praticar a lei, senão a gente vai ter problema. E eu diria que essa é a história. A igreja vai se adaptando para continuar se expandindo. Então, quando a gente pensa no nosso eixo vertical de oração, ou melhor, de adoração e comunhão, nós estamos procurando reproduzir esse ambiente da igreja primitiva. A gente se encontra para adorar. É no templo, é de casa em casa, é de dia de semana, é no dia do Senhor. A gente celebra a ceia, a gente se encontra para adoração, para oração, para nutrir a fé. E a gente precisa disso. A gente precisa do ajuntamento. O ajuntamento é o nosso ambiente de troca, o ajuntamento é o nosso ambiente de aconselhamento, o ajuntamento é o nosso ambiente de construção coletiva. Nós não somos indivíduos individualistas que estão cada qual conectado a Deus por um canal exclusivo de comunicação. Eu e Deus estamos bem, vocês não me importam. Isso não existe. Eu estou em comunhão com Deus, logo eu estou em comunhão com todos aqueles que também estão em Deus. A nossa comunhão em Cristo é coletiva. Nós fomos gerados numa sociedade mais individualista. Temos que admitir isso. Não está na Bíblia, mas todos nós já ouvimos uma frasezinha: a salvação é individual. A gente já me perguntou, onde é que está isso na Bíblia? Eu falei, em lugar nenhum. Porque isso não está na Bíblia. Mas essa ideia de a salvação individual, cada um por si e Deus para todos. A gente ia seguir mais o ideal dos mosquiteiros, dos 3 mosquiteiros, que na verdade eram 4. Um por todos e todos por um. Esse deveria ser o nosso lema, e não no cada um por si. Tá bom? Mas e o nosso eixo horizontal? Por que nós pensamos em responsabilidade social e pensamos em evangelização? Porque esse é o motivo da nossa presença no mundo. Jesus, quando deixou os seus discípulos, disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Então, o objetivo de deixar os discípulos para depois vir buscá-los, pois eu voltarei para vocês, depois eu virei buscar vocês, e vocês vão estar comigo, mas agora eu vou para o Pai e vocês ficam. Por que Jesus está dizendo isso? Eu vou para o Pai, vocês ficam. Por quê? Porque vocês têm uma missão. Vocês têm que ser testemunhas. Vocês têm que espalhar essa notícia. Evangelho é boa nova, boa notícia. Vocês têm que espalhar a notícia. Vocês têm que dizer para todo mundo quem eu sou, o que eu fiz, o que está acontecendo. Uma frase bonita, que Deus, paulina, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, a humanidade. Alguém tem que dizer isso. Deus em Cristo está reconciliando consigo a humanidade. A humanidade precisa ouvir isso. Então há um papel de evangelização na igreja. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós temos que dizer para as pessoas que Jesus morreu por elas, que Jesus ressuscitou e que há esperança de salvação. Nós temos que dizer para as pessoas que a morte foi vencida, que o pecado foi vencido, que o diabo foi vencido. Eu sei que muita gente aí fora hoje não crê no diabo, diz que o diabo é o homem, de certa forma alguns são mesmo, mas é o seguinte, nós temos que anunciar para as pessoas que há solução para estes problemas, e a solução é Jesus. Que a vida eterna é uma certeza para nós. Que a nossa redenção, que a nossa dívida já foi paga e que agora nós podemos viver em comunhão com Deus. A evangelização é isso, é um anúncio. E isso significa tanto que nós temos que fazer evangelismo, que é
propagação como discipulado, formação das pessoas. Evangelização, na nossa concepção, é a soma de evangelismo mais discipulado. Porque uma coisa é dizer para alguém, olha, Jesus te ama e Jesus te salva. Aí a pessoa fala, amém, recebo. E agora? Aí começa o discipulado, né? É o caminhar. Então a gente precisa do trabalho de anúncio, do convencimento. Eu sei que alguns acham aqui que é o Espírito Santo que convence, mas não é isso que o texto diz, né? Você tem que saber convencer. Você tem que ter argumento. Você tem que defender a sua fé. Você tem que saber o que você crê. Você tem que ser um instrumento capaz de convencer as pessoas por meio da vida e por meio da sabedoria, da graça, da unção que Deus te deu. Se você não convence pelas palavras, convença pelo exercício de poder. Tá? Quem tem que convencer é a igreja. É Paulo dizendo, as minhas palavras não foram apenas, minha presença não foi só palavra de sabedoria, mas manifestação de espírito e de poder. E eu já ensinei umas 5 vezes esse negócio de João aqui, sobre quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Né? Lê aí e estuda e pensa. Mas nós, como igreja, devemos dar testemunho, convencer as pessoas e discipular e ensinar as pessoas. E por que a responsabilidade social? Porque é o outro braço. Né? Porque nós estamos presentes no mundo. Nem só de pão viverá o homem, disse a Escritura, e disse Jesus ao diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão, mas também de pão. Nós não devemos dar apenas a palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes precisaremos dar o pão. Nós não temos compromisso com isso. Temos sim. A obra da igreja não é apenas salvação de almas. Jesus, como eu disse outro dia, Jesus não salvou apenas sua alma. Jesus salvou você todo. Por isso que Jesus curava os corpos enfermos, não apenas expulsava os demônios. Jesus não só perdoava pecado, mas falava para o paralítico, levanta e anda. É devolver a qualidade de vida para as pessoas, é devolver a cidadania, devolver o equilíbrio, devolver a paz, devolver, enfim, possibilidades para que a pessoa se realize. Quando a gente fala de responsabilidade social entre nós estamos dizendo que somos cidadãos, que devemos cuidar bem dos nossos filhos e cuidar bem dos nossos pais quando eles precisarem, que devemos ser bons maridos e boas esposas, se casados, se devemos ser bons cidadãos, se solteiros, não importa. Nós somos pessoas que dão bom testemunho e vivem com dignidade. Nós temos uma responsabilidade cidadã, ou seja, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas diferenciadas. E como coletividade, nós nos expressamos sempre em favor da justiça, em favor da paz e em favor da verdade. Como coletividade, nós praticamos o amor. Como coletividade, nós fazemos o bem. Como escreveu Paulo, sem negligenciar nunca os domésticos da fé, mas também aos de fora. Façamos o bem a todos, mas principalmente, disse Paulo, aos domésticos da fé. Ou seja, não adianta eu querer consertar todo mundo lá fora, ajudar todo mundo que está lá fora e desprezar quem está aqui dentro. Então a gente, pelo menos, tenta resolver o problema de todos nós aqui dentro. E sempre que possível, e olha que sempre é possível um pouquinho, a gente faz pelos de fora. Por quê? Porque é assim que a gente dá o bom testemunho do Evangelho. O Evangelho não é apenas palavra, mas o Evangelho é ação. O Evangelho é obra. É por isso que o nosso logotipo é isso: adoração, comunhão, evangelização, responsabilidade social. Nós trabalhamos nessas 4 direções, inspirados na igreja primitiva. Eles viveram isso. Nós também podemos viver. Lucas fez uma síntese de anos de vivência em 4 parágrafos. Então não dá para a gente saber exatamente como é que tudo aconteceu lá. E talvez se alguém quisesse fazer um resumo da nossa história, fosse assim generoso
outros talvez fossem menos generosos, mas que a gente escreva a nossa história trabalhando nessas direções. Que alguém possa dizer de nós: lá eles adoravam a Deus, lá eles viviam em comunhão, lá eles evangelizavam, lá eles olhavam para as pessoas de fora também e davam bom testemunho e cuidavam de tudo que podiam. Que a gente possa ser uma igreja que de alguma forma consiga cumprir com a missão que Deus nos deu. Amém? Por gentileza, coloque-se em pé, vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por estarmos juntos, por mais uma vez podermos nos reunir neste templo que nos acolhe já há tantos anos. Muito obrigado por esse lugar, que para nós é uma casa de oração, para nós é uma casa de todos nós, é um espaço nosso e ao mesmo tempo público, é um espaço que nos pertence, mas ao mesmo tempo é consagrado ao Senhor, é teu. Muito obrigado, ó Deus, por podermos nos reunir e contribuirmos sempre para que este projeto de igreja continue a existir. Graças te damos pelos pioneiros, Senhor, que chegaram aqui junto com a cidade, construíram esta igreja, Senhor, edificaram os fundamentos que nos norteiam até hoje, ensinaram o evangelho bíblico, ó Deus, ensinaram o evangelho no poder do Espírito Santo. Graças te damos pelos pioneiros, Senhor, que foram evangelizadores numa época em que esta cidade estava nascendo. Homens e mulheres dedicados, consagrados, esforçados, gente simples, alguns de pouca instrução, outros de grande instrução, mas todos partilharam e viveram aqui uma experiência de unidade. Graças te damos pela nossa origem, Senhor. A nossa origem é tal qual da igreja de Jerusalém. Para esta cidade, para Brasília, veio gente de todo canto, Senhor. E aqui, nesse lugar, eles se entenderam, eles se uniram e formaram uma comunidade que partilhava pão, Senhor, que partilhava oração, que partilhava louvor, adoração. Muito obrigado, Senhor. Alguns dentre nós aqui viveram aqueles momentos iniciais. E eu sei que hoje eles sentem saudade, eu sei que hoje eles até mesmo se orgulham daqueles dias, porque foram homens e mulheres inspiradores que estiveram aqui naquela época, Senhor. Graças te damos pela nossa história. E nós estamos aqui para continuar, Senhor, vivendo no temor do Senhor, vivendo com sabedoria, vivendo com santidade, vivendo com simplicidade, com singeleza de coração. Nós queremos continuar, Senhor, num evangelho puro, mas também num evangelho simples, num cristianismo autêntico, Senhor, que seja com sabedoria, mas que seja também com manifestação do Espírito e de poder. Nós queremos continuar cuidando uns dos outros e oferecendo ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, enquanto oferecemos ao próximo a mão amiga, o ombro, o abraço acolhedor. Queremos ser tudo isso, Senhor, não com orgulho, não por vaidade, mas para sermos um fiel testemunho de Jesus Cristo nesses dias, nos nossos dias, Senhor, preparando a nova geração para os dias que virão. Que nós continuemos a ser a igreja do Senhor, a igreja que ama, a igreja que serve, a igreja que adora, a igreja que testemunha, a igreja que cuida bem dos seus e existe para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, por Cristo oramos. Amém.